Olá, queridos, a doce paz de Cristo, mais uma vez, numa escola bíblica dominical, falando a alunos e professores. Vamos falar da lição de número 11, da classe do discipulado, classe dos novos convertidos. Você professor, você aluno, você que tem 3, 4, 5, 6 meses de cristão, você vai ter a chance agora de aprender um pouco mais na escola bíblica dominical a respeito da defesa da fé. A lição de número 11 está tendo como tema defendendo a fé cristã. Ou seja, o que é isso? Eu preciso defender a fé cristã, mas não é Deus que me defende, não é Deus que é o meu escudo, minha fortaleza, o meu porto seguro? Claro que é. Deus em si não precisa de ser protegido, mas nós como igreja na terra temos a Bíblia Sagrada como regra de fé, de conduta, de crença, de fidelidade, e é importante que eu e você tenhamos um espírito apologético, um espírito de apologista da fé cristã. E a lição está trazendo essa importância de nós defendermos aquilo que acreditamos dentro das Sagradas Escrituras, defendendo a palavra. Né? A lição ela diz, Hebreus 10, 38, e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Nós observamos que a fé é crucial. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ver isso dentro da lição. E a lição também está dizendo que aqueles que crêem nele, que têm fé em Deus, viverão. Ou seja, para viver em Deus precisa-se primeiro ter fé. Nós vemos isso também em Hebreus. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Ou seja, aquela que retrocede, aquela que duvida, aquela que não crer de fato, ou é somente da boca para fora, aquele cristão, desculpa aqui aos Raimundos, né, de plantão, nada a ver, é só uma simulação aqui. Aquele que está com um pé na igreja e outro no mundo, ele nunca foi um cristão autêntico, de uma fé autêntica, de uma fé firme, genuína. Ele duvida, ele titubeia, e Deus não tem prazer nessa pessoa. Ou você é cristão ou não é, ou você crê ou não crê. E a lição diz o seguinte, se creres, verás a glória de Deus, então defenda a fé que você acredita. E nós temos que ser esse apologista. A lição está trazendo a importância de nós sermos esses soldados, esses guerreiros valentes. Davi tinha seus valentes de Davi. Nós somos os valentes do Senhor. E o Para Meditar está falando justamente sobre isso. O cristão é um guerreiro valente que precisa defender sua fé todos os dias diante de uma sociedade mundana. Ou seja, a introdução desta lição está falando que Satanás, o arqui-inimigo de Deus e da igreja, logo somos nós, ele tem suas artimanhas, ele não dorme, não dormita, nós sabemos disso, está ao nosso derredor rugindo como leão, tentando nos tragar como igreja. Logo, ele vai tentar naufragar a nossa fé em Deus, criando heresias, apostasias e seitas, ensinamentos errôneos, justamente querendo minar a nossa fé na pessoa de Cristo. Ou seja, essa lição ela é totalmente cristocêntrica. A nossa fé está firmada naquele que morreu na cruz do Calvário, Jesus de Nazaré, o Cristo. Logo, cristocêntrica, porque cremos na pessoa de Cristo. E Satanás, com as suas filosofias satânicas, nós precisamos defender a fé que temos na pessoa de Cristo. Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, vivemos num mundo mergulhado de maldades, num mundo mergulhado de coisas ruins, onde Satanás tenta nos prender no seu charco de pecado, de lodo, e aí a fé em Deus nós suportamos, nós perseveramos e dizemos não vamos regressar para isso, não vamos retroceder, como a própria lição está dizendo, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede, naquele que recua, mas sim naquele que persevera, e a perseverança é quem faz o herói. Logo, nós precisamos estar sendo perseverante nessa fé, na fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E o que é fé? Hebreus 11:1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você não vê, mas você crê.
pela fé que acontecerá. Ainda não aconteceu, mas já pela fé ocorreu. Em outras palavras, a fé é um cheque em branco que Deus nos dá. Em outras palavras, a fé é Deus agindo no mundo espiritual. A fé é a gestação do milagre, se você pode me entender. Então, nós precisamos lutar contra essa relativização da fé, materialização da fé, e tantos outros assuntos errôneos que têm sido pregados em muitos púlpitos. Que Deus nos guarde e nos livre, que possamos ter essa fé genuína, a fé inabalável e defender a fé na pessoa de Cristo Jesus e na sua santa palavra. O tópico 1 da lição está relacionando os heróis da fé na Bíblia Sagrada. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse cita homens e mulheres que venceram pela fé, lutaram pela fé, não arredaram da sua fé, persistiram na sua fé. Mas Hebreus, no capítulo 11, tem uma galeria de homens e mulheres, heróis e heroínas, que defenderam com unhas e dentes, e o sangue dando no meio das canelas, mas eles não abriram mão da fé que tinham na pessoa de Cristo, inclusive enfrentando o mundo na qual eles estavam, os reis, os impérios, o mundanismo, o relativismo, o deísmo, no caso de Paulo, o gnosticismo, não é? O ateísmo também, falando até nos dias atuais, o ceticismo e tantas outras filosofias que vão contrárias à doutrina cristã, cristocêntrica, salvífica, remidora e a fé pela qual nós pregamos. Então nós somos soldados. Aqui eu estou falando, você professor, você aluno, nós somos igreja do Senhor. Não podemos abrir mão da fé na pessoa de Cristo. Amém? Porque Deus pega os fracos para se tornar fortes. E nós somos fortes em Cristo Jesus. Não resta dúvidas, diz a lição, de que o reino das trevas luta constantemente contra a fé dos cristãos. Por quê? Porque a fé nos dá a esperança de que um dia nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. Logo, Satanás, minando esta fé na pessoa de Cristo, ele vai conseguir nos derrubar, nos lançar ao chão. E a lição está citando alguns exemplos de homens e mulheres que venceram pela fé. O primeiro é Abraão, pai de multidões. Nós conhecemos a história de Abraão, o pai da nação de Israel, o pai da fé. Ele que ouviu a voz de Deus, estando lá em Ur dos Caldeus, Deus dizendo que levaria ele para uma terra distante, e ele saiu de toda a sua comodidade, saiu de perto da sua família. Quem sairia perto da sua família? Quem sairia de perto do seu conforto? Nós sabemos e vemos que Abraão era um homem abastado, era um homem de posses, para viver nos desertos, para viver como estrangeiro, somente alguém que tivesse fé nesse Deus, o Deus do invisível. Porque o nosso Deus, e pela fé cremos assim, não precisa, nunca precisou estar estampado numa imagem, num material feito de gesso, de pedra, de madeira, ou seja lá do que for. A Bíblia diz que Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E essa é a nossa fé, que Deus habita dentro de mim, dentro de você, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Abraão venceu pela fé. O outro herói da Bíblia dentro do campo da fé é Moisés. Moisés, nós sabemos que significa tirado das águas. Ele viveu num momento conturbado, mas Deus, como tinha projeto sobre a vida dele, o colocou como filho da filha de Faraó. E nós vemos que por mais de 30 anos ele conviveu naquele local, naquele reinado, participando dos banquetes. Mas aquela que estava ao seu lado, ensinando-lhe as leis judaicas, o judaísmo a respeito do povo de Deus, ele entendeu e preferiu pela fé, obedecer os princípios do seu povo. É tanto que nós vamos ver que ele, como um dos maiores legisladores, libertadores, Deus utilizando ele de forma poderosa, né? Alguém que Deus usou de forma grande no Antigo Testamento, Moisés ali nas 10 pragas, tudo pela fé, assim, à medida que Moisés se colocou diante do Senhor,
para através da fé no judaísmo e naquilo que Deus havia programado e planejado de vitória para o povo de Israel, utilizando ele como resgatador do povo de Israel. Um exemplo feminino de fé cristã está aqui em Raabe, a cananeia. Ela que não tinha bons olhos na sua sociedade, era prostituta, e aí nós vamos ver, mas Deus usa prostituta tem fé. Antes de qualquer coisa, não é um ser humano, não é uma pessoa. Logo, essa pessoa pode produzir fé. E nós vamos ver que ela, diferentemente de todas as outras pessoas em Jericó, cedeu abrigo, cedeu guarida aos espias de Josué, abriu as portas da sua residência, creu no Deus de Israel, abandonando assim, de fato, os seus deuses que eram pagãos, os deuses de Jericó, abandonando o seu rei, abandonando a sua religião, a sua crença e crendo piamente, fielmente no Deus de Israel. Através disso nós vamos ver, alguém aí por trás possa dizer, mas Raabe não fez muita coisa. O nome Raabe, etimologicamente falando, significa amplo, grande, mulher de grande fé, mulher de ampla fé, mulher generosa por ter aberto a sua casa a pessoas que ela não conhecia e de Deus desconhecido para ela. Mas ela viu algo de diferente naqueles espias e com certeza o Deus que estava por trás deles era o Deus que ela precisava e ela plantou esta fé e creu fielmente. É tanto que Raabe, para você ter ideia, Raabe ela foi avó de Obed, mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó de Davi, e aí nós vamos Salomão e assim sucessivamente. Então, nós vamos ver aí a importância da fé. A fé nos dias atuais, vamos ver a relativização da fé. Muitos púlpitos pregando a fé de forma errada, uma fé baseada em bênçãos recebidas. Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. Uma fé baseada nas barganhas, eu te dou e tu me dá, eu dizimo e tu me abençoa. Não é dessa forma, porque Deus permanece sendo Deus se me der ou não. Você não permanece sendo nada se Deus não for contigo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Uma fé materializada, fé numa ferradura. Eu tenho fé se eu tiver um pé de coelho, eu tenho fé se eu tiver um trevo na minha mão, eu tenho fé se eu tiver um copo com água, eu tenho fé se eu tiver um pedaço de gravata ou um pedaço de pedra lá de Jericó. Não, queridos, a nossa fé ela é exclusivamente na pessoa de Cristo, independentemente de objetos. Logo, se eu preciso ver para crer, eu não tenho uma fé genuína. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Essa lição é uma lição linda, uma lição abençoada, e eu tenho convicção de que você é uma pessoa de fé. Primeiro, porque você está nos assistindo agora com muito carinho, de coração aberto. Segundo, porque você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se não, aceite a Cristo, Ele tem o melhor para você. Permaneça sendo esse apologista cristão, defendendo a fé em Cristo. Ele salva, Ele cura, batiza e vai te levar para o céu. Convido você para próximo domingo, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, e que seja uma bênção para a tua família e para a tua casa, em nome de Jesus.